Olá, meu nome é Júlia, eu sou nutricionista, mestre e doutora, e quando a gente fala em nutrição infantil, a gente tem que pensar na alimentação da família. A família é aquela que disponibiliza essa comida para a criança, que disponibiliza os alimentos, os tipos de alimentos que ela vai comer, que dá acessibilidade. Então, quando a gente pensa em um corpo em maturação, em um corpo em transição, como o da criança, né? Aquele adulto em potencial, a gente pensa numa pessoa que está começando, naquele órgão que ainda não está totalmente maduro, não está totalmente desenvolvido, não está totalmente completo o processo dele. Então, esse órgão, ele vem na forma mais primária, na forma mais natural dele. Ele vem preparado para comer aquilo que o ser humano vem comendo ao longo dos milênios, né? Então, a alimentação industrializada ela é algo muito da atualidade, né? Não é algo que sempre esteve presente ao longo da evolução humana. Então é algo que o corpo em formação, o corpo que acabou de chegar, o corpo de uma criança, ainda não está preparado para receber. É algo muito novo, a indústria é algo muito nova ao longo do processo de evolução, a indústria é algo que chegou agora. Então, a criança, o ser humano, não nasce preparado para receber aquilo que ele tem recebido. Não nasce preparado para receber o danoninho. Não nasce preparado para receber o biscoito. Não nasce preparado para receber esse tanto de aditivo químico que a indústria teve que colocar para tornar o produto dela mais durável, mais fofinho, mais crocante ao longo de toda a vida de prateleira dele, tá? A alimentação, gente, para ela ser saudável, para você identificar se um alimento é saudável ou não, é só você ver o tempo que ele dura. Um alimento na natureza, natural, ele não foi feito para durar muito tempo, ele foi feito para dar, ser colhido, ser consumido e acabou. Ele não foi feito para durar 2 meses, 3 meses, 1 ano na prateleira. Se ele dura, é porque tá errado, é porque tem muito aditivo, tem muito conservante, tem muita gordura e muito açúcar para conservar ele, tá? Então a criança, ela tem que ser exposta a tudo que a natureza dá ou mais próximo disso. O que é isso? Frutas, vegetais, ovos, queijo, carne, tá? Oleaginosas, azeite, algumas receitas saudáveis feitas com coisas naturais, por exemplo, um bolinho de banana feito com farinha mais natural, ou com aveia, ou com adoçado com a própria banana ou com a própria fruta, não adoçado com açúcar de adição, ok? Então, a criança nasceu para comer o mais natural possível. Mais natural possível. Então, tem uma regrinha na sua casa: tudo que vier em pacotinho, embrulhadinho, com a marquinha do personagem, com a porçãozinha X, não compre, não tenha, não ofereça, não coma na frente dele, não dê o exemplo. A criança imita aqueles que ela mais ama. Quem ela mais ama? Os pais, os parentes mais próximos, os amigos. Então, não dê o exemplo, não tenha em casa, não dê o exemplo de ter em casa. Isso já é um ótimo começo, tá? Então, sabendo o que a criança deve comer e o que ela não deve comer, a gente vai oferecer. E aí, essa forma de oferecer, a gente chama, e de criar esse hábito alimentar, a gente chama de comportamento, né? A nutrição comportamental na infância, para a criança, tá? A nutrição comportamental, ela tem essa função de verificar se há excessos ou carências nutricionais. Então, ela tem a função de modular isso, ok? Uma vez que você tem a oferta de alimentos saudáveis e próprios para a criança, para o adulto, para a família, você vai trabalhar o que eu faço com esse alimento, ou seja, o comportamento que eu tenho com esse alimento frente à minha criança, para evitar o quê? Excessos e carências, ok? E as carências nutricionais, elas podem ocorrer mesmo na abundância de comida, é diferente. A carência nutricional pode ocorrer na abundância de comida. Por quê? Essa criança pode estar comendo caloria demais, comida demais e nutriente de menos e ter uma carência nutricional e ao mesmo tempo ter um excesso. Ela pode ter uma carência ao mesmo tempo que ela tem um excesso, tá? Quando essa criança come muito industrializado, muito biscoito, muita bala, muito doce, muita coisa, ela tem um excesso de alguns nutrientes, açúcar, gordura de adição, blá blá blá, e ela tem uma carência de vitaminas, de minerais,
gorduras boas, de carboidratos bons, ok? Então, a carência ela pode estar junto com o excesso. E aí a gente entra nos hábitos e atitudes que nós, pais responsáveis, temos frente às crianças, aos nossos filhos, ok? Que ajudam, podem ajudar ou podem atrapalhar totalmente a alimentação, a rotina, a dieta da criança. A alimentação, né? O nutrir da criança. E eu quero começar com vocês falando de um ponto muito importante, que é a autorregulação energética. O que é isso, gente? Quando a criança nasce, que ela começa a ser amamentada, a gente que eu falo, né, a Organização Mundial da Saúde preconiza a amamentação em livre demanda. O que é isso? Sempre que a criança solicitar, sempre que ela sinalizar que ela precisa ser alimentada. Tá ok? Então, e o quanto mamar? Até ela soltar do peito. Isso é livre demanda. Amamentar sempre que a criança solicitar e só parar quando ela soltar do peito. E isso não muda depois que ela desmama. Isso tem que continuar. E acontece justamente o contrário. Na insegurança de supor o que a criança precisa e tentar alimentar ela de acordo com a nossa expectativa, né, a expectativa dos pais, a gente impõe uma certa quantidade que a gente supõe ser a ideal. Que a gente não tá ali no corpo da criança, no metabolismo dela, que passa por diferentes fases de crescimento, para determinar qual é a quantidade. Então me pergunta, qual é a quantidade ideal que o meu filho deve comer? O seu filho sabe a quantidade ideal que ele deve comer, da mesma forma como aquele bebê que nasceu e mamava sabia, né? Porque a quantidade que a criança deve comer, ela é determinada por mecanismos hormonais intrínsecos da criança, próprios da criança, tá? De hormônios da fome e hormônios da saciedade. O que os pais devem prover para os seus filhos? Qualidade. Eles devem se preocupar com quantidade? Eles devem só supervisionar e aceitar, tá? Então, e verificar se tem discrepâncias grandes, se aquela criança de fato não come, qual é o motivo disso, porque todo mundo come. Meu filho não come, por que ele não está comendo? Será que ele não está comendo de fato porque ele tem algum problema relacionado a algum mecanismo hormonal que não sente fome? Ou ele tá comendo porque ele tá mamando demais, porque ele tá tomando mamadeira demais, porque ele não tá com rotina alimentar para ter os horários, ele fica beliscando entre uma refeição e outra, e aí quando chega na hora da refeição ele não quer comer, porque ele tá, depois dos 2 anos, passou por uma redução no nível de crescimento. Você tá acostumado com aquela criança que até 1 ano tá crescendo muito, e aí ela come muito, porque a velocidade de crescimento é mais alta. A criança, por exemplo, depois de 1 ano e meio, 2, ela diminui a taxa de crescimento dela, é normal o apetite diminuir. Só que a gente tem aquela expectativa que ela vai continuar a comer demais sem entender o processo que essa criança está comendo. Então é muito importante, primeiro, a gente entender o processo da criança, ok? Ela está em fase de pleno desenvolvimento e crescimento, ela deu uma estabilizada que é normal, né? O crescimento ele acontece em picos, ok? Então, a gente tem que entender essa fase da criança e entender que a gente não sabe tudo. A gente não sabe a quantidade exata que aquele corpo em desenvolvimento, aquele pequeno corpo em desenvolvimento precisa, ok? A criança, ela não come igual ao adulto, ela não precisa comer igual ao adulto, tá? Então, a gente tem que diminuir um pouco as expectativas em relação à quantidade, deixar que a criança determine isso, claro, oferecendo uma base de alimentos saudáveis oferecidos em horários regulares, não deixando ela beliscar, não comendo doces em horas impróprias, para que ela sinta a fome no momento da refeição e aceitar a quantidade que essa criança deve consumir, ok? Então, quantidade ela é determinada pela aceitação da criança e não pela imposição dos pais que supõem uma quantidade X que aquele filho deve consumir. Outro ponto na nutrição comportamental que a gente aborda, gente, é que a comida ela não cura todos os sentimentos. A comida, ela mata a fome. Essa é a função da comida. Ela mata a fome com prazer associado, mas ela não a função dela tapar buracos emocionais. Por exemplo,
O meu filho tá chorando, então come um biscoitinho para ficar calminho. E nisso, no que a gente oferece comida para a criança se acalmar, ela entende que todas as emoções delas podem ser controladas com a comida. E aí vira aquele adulto que quer controlar a tristeza com doce, quer controlar a alegria com comida, quer tá triste, tá ansioso, desconta na comida, tá chateado, desconta na comida. Então vira aquele adulto que canaliza as suas emoções e controla elas por meio da comida. E isso é aprendido na infância, quando a gente tenta acalmar o nosso filho com comida. Então é importante a gente atentar nesses pequenos detalhes da nutrição, da nutrição comportamental, para a gente criar de fato hábitos saudáveis aos nossos filhos, ok? Então, ter essa leveza, essa sensibilidade de entender que tudo que a gente fala vai ter um efeito na vida dessa criança, certo? Paciência para a refeição. Paciência para aceitação. O que é isso, gente? A gente vê famílias que têm uma carga horária grande para cumprir, uma rotina, um expediente grande, e que a hora da refeição ela foi subvalorizada. O momento da refeição em família, ele tem menos valor hoje. É corrido, é rápido, tem que dar conta, tem que ser rápido, tem pouco tempo. Então a criança, ela precisa desse tempinho. Ela precisa de ter um tempo para ela se desenvolver. Ela não tem aquela habilidade com os talheres, a habilidade de deglutição totalmente formada. Ela precisa de um período de refeição maior. E o que a gente faz? Para agilizar isso aí, ou a gente pede para ela assistir oferece as telas, porque quando ela está olhando as telas ela come mais rápido, porque não presta atenção. Ou a gente liquidifica tudo para ficar mais fácil dela engolir. Ou a gente vai dando rápido, né? O que é interessante, o que é importante. Deixar que a criança coma, que ela faça o prato dela, que ela coma sozinha, que ela seja supervisionada em todo esse processo, mas que ela crie autonomia. A autonomia alimentar de sentar, de olhar o seu prato com atenção plena, sem interferência de tela, sem interferência de sons exagerados. Prestar atenção naquele prato, entender as cores, as texturas, os sabores diferentes no prato. Tocar a comida, isso traz aproximação, isso traz contato, fica mais familiar a comida para ela e ela é capaz de depois fazer as escolhas, preparar a sua própria comida. Não é aquela criança que tem nojo, que tem aversão. Tá? Então deixar que ela pegue, deixar que ela toque, deixar que ela coma, que ela desenvolva a autonomia alimentar dela. E para isso precisa de quê? Paciência. Então, paciência no momento da refeição para esperar o tempo que aquela criança precisa para comer, e isso evolui, isso diminui ao longo do tempo. E paciência para que ela aceite determinados alimentos. Não é porque ela não aceitou das primeiras vezes que você ofereceu, exemplo, couve, que ela não gosta de couve. É só esperar e oferecer. Oferecer da mesma maneira, toda vez a couve crua picada? Não. Oferece um dia refogada, por exemplo, a cenoura. Oferece um dia a cenoura ralada, não aceitou? Oferece ela cozida, oferece ela cortada em palito, oferece ela um purê, oferece ela em rodela. Então, gente, sair da monotonia, tá? A não aceitação da criança em determinados pontos faz com que muitos pais falem assim, meu filho não gosta dessa comida, mas não, ele está em processo de gostar. Faz parte, o normal é que ele recuse nas primeiras vezes, porque é novo o paladar. Gente, o paladar da criança, ela acontece da seguinte forma. A gente vem programado, tá, geneticamente para gostar do que é doce e do que é salgado. Por questões de sobrevivência. O nosso corpo entende que aquilo que é doce, que é salgado, vai dar energia para a gente sobreviver e faz com que a gente goste daquilo com mais naturalidade. Só que a gente tem mais outros sabores, a gente tem o azedo, a gente tem o amargo, tá? O nosso corpo, ele também foi programado para, de primeira mão, recusar isso aí. Por quê? Como uma forma de prevenir intoxicações alimentares, por exemplo,
ok? O doce, o amargo e o azedo estão presentes em alimentos que não são tão energéticos, então não tem essa questão da sobrevivência, tá? Mas o que é a função dos pais? Reafirmar essa coisa inata da criança de naturalmente não gostar ou recusar ou fazer cara feia pro amargo e pro azedo? Não é falar meu filho não gosta e só ofereço as frutas doces, só a laranja lima, só a banana e só o mamão e deixo o ameixo, o maracujá, o kiwi pra lá. Não, é a função dos pais reverter essa tendência inata da criança, ok? De não gostar naturalmente de alguns alimentos, certo? E aí, né, como que a gente faz isso com a criança? Como que a gente torna isso mais familiar? De fato, trazendo a comida para o ambiente familiar, certo? Não primeiro eu vou alimentar o meu filho, eu vou resolver o problema dele para que depois eu fique livre para comer minha comida. Não, a criança precisa ver o exemplo dentro de casa. Então, trazer a criança para primeiro, levar a criança para o mercado. Ver aonde que se adquire alimentos saudáveis. Ela vai aprender isso. Quando ela precisar, ela vai saber aonde ir. Ela vai saber o que escolher no supermercado. Se não for aquela criança que quer tudo empacotadinho e tal. Leva a criança desde cedo. Deixa ela segurar uma maçã. Deixa ela segurar uma fruta. Deixa ela ver o que você está comprando. Ajuda ela a ver as cores. Fala, olha, essa cor é tal. Vamos comprar isso aqui, que isso é gostoso, a gente pode combinar as cores, vamos pensar nos pratos que a gente pode combinar com esses vegetais, vamos fazer uma salada de frutas, o que a gente pode colocar de diferente, de cores diferentes, essa aqui é mais docinha, junto com essa azedinha fica gostoso. Então, é educação nutricional levando ela para o mercado. A segunda, educação nutricional, pedindo ajuda para elaborar o cardápio. O que a gente pode fazer hoje? O que a gente pode combinar? Vamos combinar um verde com um amarelo? Vamos combinar um vermelho com roxo? Vamos combinar as cores? Ela aprende sobre composição de pratos, sobre diferentes cores no prato. Traz ela para a cozinha. Assim ela torna íntima daquele preparo, é mais chance dela consumir esse preparo depois. Vamos fazer um bolo saudável, vamos fazer um purê de abóbora, vamos fazer uma sopa de legumes, vamos fazer alguma coisa. Quando você traz a criança para o preparo, ela automaticamente vai se animar de experimentar aquilo que ela mesma fez, que ela mesma participou. Ela se sente parte integrante do processo, tá? Então, levar a criança para o mercado, pedir ajuda para o cardápio, pedir ajuda para fazer, pedir ajuda para montar a mesa, aquilo ela se sente integrante do processo e aí tudo é mais familiar para ela. Não é aquela criança que fica lá no tablet e aí dá mais trabalho, gente, isso dá mais trabalho, mas é um trabalho que super, hiper, mega vale a pena nesse mundo em que crianças estão obesas, com excesso de peso, crianças estão com colesterol alto, com triglicerídeo alto, crianças estão com pressão alta, crianças estão totalmente viciadas o paladar, tá? Crianças, elas querem só o doce, põe mais açúcar, eu quero aquele bolinho com extra calda, eu quero aquele sorvete, Então, gente, as crianças, elas precisam dessa contrapartida nossa em educar nutricionalmente, tá? Por quê? Antigamente era natural, os nossos avós consumiam isso, não tinha isso disponível, aquele biscoitinho, aquela coisinha ali o tempo todo para beliscar. Eles comiam comida que eles plantavam, que eles colhiam. Mas isso agora não existe mais, praticamente. Então, qual que é o nosso papel? Trazer o mais próximo disso. Então, como que a gente pode mostrar para a criança aquilo que a gente não está podendo plantar e não está podendo colher? Levando ela onde tem, levando ela para o mercado, apresentando para ela onde que acha, tá? Como que faz para aquilo estar no nosso prato, o que é aquilo, como que é o nome daquilo, o que tem naquilo, qual é a cor daquilo, que sabor tem aquilo, tá? Ela não vai ser apresentada 2, 3 frutas para chegar lá na fase de seletividade, que é depois, né, na segunda infância ou na adolescência, que ela quer ter o padrão dela de consumo e ser extremamente seletiva. Ela vai poder escolher de uma ampla gama de alimentos, tá? Ela não vai estar ali com 2, 3 opções para ela escolher uma ou nenhuma, ok? Então, sentar à mesa com a criança,
Por quê? Ela se sente parte do processo de consumo, parte do processo de nutrição. Ela vê o seu exemplo em comer, ou seja, ela te copia. Tá? A gente vê que pais que não gostam de cebola, a criança não gosta de cebola. Pais que não gostam de couve, a criança não gosta de couve. Pais que não consomem folhas, as crianças não gostam de folhas. Então, a gente vê que a criança imita os pais, ok? Então, coma mesmo. O que é interessante, gente? Que a partir de 1 ano a criança esteja comendo a mesma comida da família, ok? A mesma comida da família, certo? Algo muito interessante nesse processo todo é que quando a gente oferece a qualidade, que é isso que eu tô falando para vocês, ofereçam qualidade, ofereçam disponibilidade, acessibilidade de comidas boas pro seu filho. O que é acessibilidade? É aquela fruta não ficar lá no alto na fruteira, ou não ficar lá sem lavar, de uma forma não interessante para aquele que está aprendendo. Então, como que é uma forma interessante para aquele que está aprendendo? Pegar um prato e ter umas 2 frutas picadinhas ali, que ele pode fisgar com um garfinho. Isso é educação nutricional. Isso é tornar acessível para a criança essa comida, tá? Isso é dar uma forcinha, dar uma ajudinha para aquele que está aprendendo, certo? E uma vez que essa criança não correspondeu às suas expectativas de quantidade, ou se você ofereceu em qualidade e ela não aceitou por um momento, por quê? Porque a criança ela não tem a mesma rotina de fome que a gente, tá? Ela é um corpo diferente. Então, se ela não aceita comida naquele momento, aí você usa de artifícios errados, tá? Então, você não deve usar esses artifícios. Quais artifícios são esses? Recompensa, tá? Ah, se você comer o brócolis, você ganha um chocolate. Ah, se você comer a comida toda, você pode brincar. Enquanto você não comer tudo, você não vê televisão. Então ela entende o quê? Que ela tem que fazer aquele extremo sacrifício de comer aquilo que não é bom, aquilo que ela não quer, para ter uma recompensa que é boa. Então, as classificações já ficam: a comida é ruim, a recompensa é boa. O brócolis é ruim, o chocolate é bom. Comer é ruim, ver TV é bom. Tá? Ela já fica com essa classificação na cabeça. E a gente vê que o resultado disso é uma aversão maior, porque vira um momento tenso a refeição, não é um momento seguro, não é um momento prazeroso. Quando que a gente consegue incorporar algo na nossa vida? Quando aquilo é bom e prazeroso. Tá? Então o que a gente faz para tornar aquilo bom e prazeroso? Incluir esses alimentos em momentos bons e prazerosos. Que o momento da refeição seja um momento agradável. Que esses alimentos estejam em momentos agradáveis. O que a gente vê? Que os momentos agradáveis têm aquilo que a gente não quer que a criança coma. Os momentos agradáveis, as festas, os passeios, os eventos, as viagens, tem o quê? Sorvete, fast food, chips, né? Então, a gente levar os alimentos saudáveis para os momentos agradáveis. Fazer uma vez eu fui no aniversário de 1 ano que tinha frutas. Então, em um determinado momento, todas as crianças do aniversário estavam comendo melancia, estavam chupando mexerica. Então, levar alimentos saudáveis para os momentos bons, isso faz uma correlação positiva com a criança, certo? Então, e não deixar os alimentos de fato que são bons para momentos pesados, para momentos que você obriga, para momentos que você ameaça, tá? Ah, se você não comer tudo, você não sai. Você perde o direito. Então, gente, não usar de recompensa, de ameaça. Se a criança não quer comer naquele momento, não obriga. Aquela criança não vai... A carência nutricional, ela demora a aparecer. Não é aquela refeição pontual que vai fazer com que o seu filho adoeça, com que ele fique doente. Não, pelo contrário, vai aumentar a chance de daqui a pouquinho, se você não oferecer algo para compensar porque ele não comeu, fiquei preocupada porque ele não almoçou, dei leite com biscoito. Não. Ficou preocupada porque ele não almoçou? Segura, a fome vai chegar e aí ele vai comer, certo? A função do pai, de novo, é a qualidade. É não oferecer aquilo que não tem qualidade nutricional porque ele não comeu a quantidade que você quer. Esquece quantidade. Se ele não comeu aquilo que você quer, espera. Daqui a pouco a fome chega. Não dê uma coisa doce, uma coisa que ele aceita mais para compensar aquilo que no momento ele aceitou menos porque ele não queria comer quantidade. Espera.
Não prejudique a qualidade em função da quantidade. Não ofereça algo que ele aceita mais, principalmente se aquilo for doce, um biscoito, um bolinho, um leite com achocolatado, uma vitamina, caso ele não queira, não tenha comido a comida, a refeição ali principal, por exemplo, o almoço. Espera, oferece em um outro momento. Ah, no outro momento eu não quero oferecer um almoço, ok, oferece algo semelhante. Se ele não quer um almoço, um prato, arroz, feijão, carne, salada, oferece um omelete, oferece um bifinho picadinho, oferece um vegetalzinho. Não vai oferecer um bolo, um biscoito, ok? A gente precisa, lembra sempre, qualidade, qualidade, qualidade. A criança determina a quantidade, a criança determina a frequência. Ela não vai morrer de fome e a carência não vem no momento seguinte, tá? Ok? Então, sem recompensa, sem ameaça e sem rótulo. O que é o rótulo, gente? É a gente criar uma frase assim em cima do nosso filho: ele não gosta de cenoura, meu filho não gosta de couve, meu filho não come nananã, porque você ofereceu 2, 3 vezes e ele não aceitou. Pelo contrário, o que ele aceita menos, você tem que oferecer mais. Porque isso é criação de paladar, essa é a nossa função, ajudar ele. Lembra daquela tendência innata de rejeitar determinados sabores? Aí a gente tem que ajudar. Não é porque ele rejeitou que a gente tem que rotular e falar não gosto e não vou oferecer. O que ele não aceita é o que eu mais tenho que oferecer. Oferecer 10, 15 vezes, é assim que a gente faz, tá? Então, ele não gosta de batata doce? Beleza, exemplo, meu filho não gosta de batata doce. Eu vou parar de oferecer batata doce? Não! De dias em dias, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, de 2 em 2 dias, eu tô oferecendo de novo. E aí o que ele não gostava aos 8 meses, com 1 ano e meio ele gosta, ele come, faz parte. Faz parte do processo de ampliar o leque do paladar. A gente oferecer repetidamente ao invés de simplesmente rotular. Não fale, meu filho não gosta de. Não fale isso, tá? Simplesmente ofereça. Se ele não comeu dessa vez, dá um tempinho e oferece de novo depois, ok? Meu filho vai gostar de tudo, então? Não, vai ter uma coisinha ou outra que não. Mas aí, gente, essa coisinha ou outra, você vai ter reparado que você ofereceu 30 vezes e ele não aceitou, beleza? Mas não é, meu filho não gosta de. Oferece, 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 oferece. Disponibilize, acessibilize, tá? Regrinhas básicas, né, gente? Sentar à mesa, evitar telas. As telas, hoje em dia, é um artifício para a criança comer mais rápido e comer aquilo que a gente quer e comer numa velocidade X, mas atrapalha, porque a criança não entende o que ela está comendo, não vê o que ela está comendo, ela está comendo, olhando para o lado e só engolindo. Tá? Ela come muitas vezes mais do que o necessário, a gente vê o excesso de peso na infância. Ela não percebe cor, ela não percebe textura, ela não percebe sabor, ela simplesmente engole. E isso depois vai fazer falta, porque na hora que ela se deparar com aquilo de fato no prato, ela vai, opa, o que é isso? Né? Não educou nutricionalmente, tá? Então, a alimentação é para ter atenção plena, é para olhar, é para interferir. Por exemplo, no meio da refeição, e aí, meu filho, tá satisfeito? Como é que tá? Sua barriguinha tá cheia? Você já tá satisfeito ou você quer mais um pouquinho? Como é que é? Tá? Ajudar ele a entender esse processo de saciedade. Às vezes a gente faz aquele teste da bexiga, né? Às vezes a gente mostra foto ou tem a bexiga. Como que tá sua barriguinha agora? Ela tá vaziazinha? Ela tá meio cheia ou ela tá estufada? Como você tá se sentindo? Ajudar a criança a perceber a saciedade, tá? E não desistir de servir sem rotular. Nunca rotular, ok? Isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado. Um beijo.